Se for um crime ferir as pessoas, mesmo que elas sejam suas inimigas, acabarei então com todo o mal do mundo, para depois receber a punição divina, e até lá não deixarei de lutar. Desde as antigas eras mitológicas, os cavaleiros guardados pela constelação de Gêmeos eram considerados os mais poderosos entre os cavaleiros de Atena. Isso não seria diferente no século XX, cânon de Gêmeos. O homem que enganou um deus, considerado a arma secreta do exército de Atena, líder dos marinas do exército de Poseidon, e o irmão mais novo de Saga de Gêmeos, considerado o cavaleiro de ouro mais poderoso da sua geração. Cânon se proclamava diferente de Saga. Enquanto Saga era visto como um homem virtuoso e com a bondade de um anjo, mas com a escuridão de um demônio e cheio de conflitos internos dentro de si. Por um lado, era extremamente ao lado da justiça e queria proteger Atena. Já pelo outro, era alguém extremamente maquiavélico e que planejava matar a deusa Atena e dominar o mundo. Para Cânon, esse conflito interno de Saga era uma fraqueza. Ele então, para enganar a si mesmo, anota um próprio discurso, dizendo que ele era irmão de Saga, mas era mais poderoso e era totalmente diferente. Enquanto Saga brigava entre a sua parte boa e a outra má, Cânon dizia que ele era totalmente maligno. Mas hoje veremos que essa não era a verdadeira realidade sobre ele. Eu sou o David, sejam bem-vindos a este canal e hoje refletiremos sobre a redenção do Cavaleiro de Gêmeos. Tanto Saga como Cânon eram gregos e, como segundo Kurumada, cada cavaleiro é guiado pela sua constelação protetora. Os destinos de Saga e Cânon estavam traçados. Ao chegarem no santuário, 3 bebês em forma de estrela cadente, é entendido por Xion, mestre do santuário, que aqueles seriam os cavaleiros de Gêmeos. E junto de Saga e Cânon vem um Lemu, a estrela do infortúnio mandada pela deusa Ké, que era a deusa do destino e que planejava destruir o santuário de dentro para fora. E quando Xion encontra as 3 crianças e ele oscila em destruir o Lemu, ele acaba apagando as suas memórias e se apossando da criança chamada Saga. E como no universo de Cavaleiro do Zodíaco tudo está totalmente manipulado pelos deuses e era como seus destinos estivessem traçados, assim como o Cavaleiro de Pégaso, a alma de Hades e a alma de Atena tendem a se enfrentar a cada 200 anos, como se fosse um ciclo eterno de confrontos e guerras santas, e assim então também estão destinados os Cavaleiros de Gêmeos a estarem em um conflito interno entre eles mesmos, entre o bem e o mal, e a lutar entre si, assim também como foram os antigos cavaleiros antes de Saga e Cânon, Aspros e Défteros. E como os 2 irmãos crescem juntos, Saga é destinado a se tornar o Cavaleiro de Gêmeos e Cânon meio que se torna um cavaleiro reserva. Caso Saga morresse em algum confronto ou batalha, ele se tornaria o próximo Cavaleiro de Gêmeos. E Cânon cresceu amando, admirando e odiando Saga. Pois, segundo o próprio Wiki, Saga era superior a Cânon em tudo. Enquanto ele havia sido escolhido para se tornar o Cavaleiro de Gêmeos, ele era o cavaleiro considerado o mais poderoso da sua geração. Eram visto por todas as pessoas, tanto da Grécia como do santuário, como um homem extremamente virtuoso. E tudo isso fez com que Cânon odiasse Saga e despertasse um sentimento de inferioridade. Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, ele tinha que se manter no anonimato e viver à sombra do seu irmão mais velho, e isso fazendo com que ele, para enganar a si mesmo, criasse uma personalidade totalmente oposta à de Saga, onde ele dizia se tornar totalmente mal e queria tomar o santuário e destruir a deusa Atena. E como todo homem tem um lobo selvagem dentro de si, uma enorme vontade de se provar para o mundo, quando Cânon encontra em Saga um espelho e uma grande admiração, essa admiração também se torna inveja. Isso também é muito semelhante com Madara e Hashirama. Madara diz que Hashirama era o homem que ele mais admirava, mas também era o que mais odiava, enquanto Jon Snow dizia que odiava o seu irmão mais velho, Robin Stark, pois ele era melhor do que ele em
tudo. É interessante como o sentimento de admiração quando o outro personagem é extremamente virtuoso e talentoso chega ao ponto de se tornar inveja e raiva. Em um determinado dia, quando Xion escolhe Aiorus para ser o seu sucessor como mestre do santuário e havia nascido a reencarnação da deusa Atena na Terra, que ainda era apenas uma criança, para derrotarem Xion e matar a deusa Atena e assim se tornarem os deuses da Terra. Saga, assustado com as conspirações de Canon, prende ele no Cabo Sunion, dizendo que seu destino estaria nas mãos dos deuses e que um homem tão maligno e perverso como ele deveria morrer ali mesmo. Canon então começa um discurso dizendo que Saga não o enganava e que para todos ele sempre foi visto como um homem virtuoso e bondoso como um deus, mas que ele era semelhante a ele com a maldade de um demônio. E assim Canon acabou despertando o Lemur que havia escolhido Saga desde o nascimento, e assim fazendo nascer a sua dupla personalidade, a sua parte má, que entraria em conflito com Saga pelo resto da sua vida. Estando preso na prisão do Cabo Sunion, Canon é visitado pela deusa Ker, que pensa que pelas palavras de Canon e a sua vontade de destruir a deusa Atena, ele havia sido escolhido pelo Lemur, mas na realidade ela percebe que quem havia sido escolhido era Saga, e ela chega mesmo a dizer que Canon nem é tão mal como ele afirma ser, nos mostrando que Canon sempre viveu uma atitude meio que infantil e de um adolescente que não queria viver à sombra do irmão. E quando ele diz que Saga tinha um lado mal, ele disse isso simplesmente por palavras vazias, pois Saga nunca havia demonstrado esse lado e nem sequer o Lemur havia se manifestado, pois o próprio Saga disse que Canon foi o responsável por implantar o mal nele, mostrando para todos nós que a realidade de Canon era uma totalmente diferente da que ele mostrava. Ele nunca na realidade foi totalmente maligno, ele apenas queria se afastar a todo custo de Saga e se tornar diferente dele, e também por não aceitar o seu destino e se achar um reserva do Cavaleiro de Gêmeos. E essa sua teimosia fez com que Canon fosse responsável não por uma, mas por 3 sagas do Cavaleiro do Zodíaco. A primeira grande saga dos Cavaleiros de Ouro, a saga dos Cavaleiros de Asgard e a de Poseidon. Enquanto estava preso no calabouço do Cabo Sunion, ele acabou sendo salvo várias vezes por uma poderosa cosmoenergia que ele não sabia bem de quem era. Após ter escapado da morte várias vezes enquanto as águas do Cabo Sunion subia para sufocá-lo, Canon acaba encontrando uma abertura no calabouço quando vê uma parede brilhando, e ao destruir ele acaba encontrando o tridente e a urna que havia sido aprisionado Poseidon. Ao revelar para o deus dos mares que Atena havia reencarnado, Poseidon diz que logo também reencarnaria no corpo do pequeno Julian Solo e que em 15 anos Canon deveria acordá-lo. Assim, Canon, tendo essas informações, ele planeja criar uma batalha entre Poseidon e Atena e assim se tornar o senhor do mar e da terra, e assim sendo um homem a enganar os deuses, tendo uma pequena inspiração no mito de Sísifo da mitologia grega, o homem que havia enganado o deus do submundo Hades e também o deus da morte Thanatos. No arco de Poseidon, quando Canon enfrenta Ike de Fênix, a única coisa que vemos é um personagem que queria toda hora fugir do seu destino, sempre utilizando Saga como uma referência e que ele seria maior e superior e mais poderoso, criando até mesmo a técnica semelhante à de Saga, o Triângulo de Ouro, que era uma cópia da outra dimensão, para dizer que era mais poderosa e superior à técnica do seu antigo e falecido irmão. Mas após receber o golpe fantasma de Fênix de Ike, Canon se lembra que quem havia protegido ele no Cabo Sunion era o cosmo da criança, da bebê Atena, e arrependido de todas as ações no passado, ele acaba se lançando no tridente que Poseidon jogou em Atena, isso apenas no mangá, para protegê-la. Enquanto se acreditava que ali havia sido sua morte em forma de redenção, Canon havia sobrevivido e caminhava para o destino que ele fugiu a sua vida inteira: ser o substituto de Saga. Arrependido dos seus atos e todas as guerras que ele causou no passado, Canon vem até Atena, que já o havia perdoado, mas os Cavaleiros de Ouro não acreditavam em sua redenção.
Após receber as agulhas escarlates de Milo em uma das cenas mais emocionantes do anime, Kanon buscava a redenção da sua alma e do seu espírito pelos seus pecados, e quando o Cavaleiro de Escorpião percebe que aquele homem estava disposto a sacrificar a sua própria vida pelos seus erros do passado, então é revelado que ali não era mais um inimigo, mas que nascera ali então Kanon de Gêmeos, Cavaleiro de Ouro da Casa de Gêmeos e um dos Cavaleiros de Atena. Durante a saga de Hades, Kanon é o Cavaleiro de Ouro com maior destaque. Durante esse arco, Kanon ele se redime dos seus pecados, doando a sua própria vida e reconhecendo que o destino que ele traçou o levou e transformou em quem ele era. E no final também reconhecendo que Saga era o verdadeiro possuidor da armadura de Gêmeos e enviando a armadura para a alma de Saga e assim derrotando Radamantes e cumprindo o seu destino.